música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Tabajara AM, são 14 horas e 1 minuto. Eu sou Mabel Dias e estou neste sábado, dia 16, na apresentação do programa Alô Comunidade. O programa Alô Comunidade, ele é um programa inovador porque logo após essa transmissão aqui via Rádio Tabajara AM, ele pode ser ouvido através do YouTube. Ele será disponibilizado depois por Dalma Oliveira. Mas também pode ser escutado através do site da radiotabajara.pb.gov.br. Na tarde deste sábado, dia 16, nós vamos conversar com a professora da UFPB, Lúcia Guerra. Vamos conversar sobre a Comissão Estadual da Verdade, que esta semana, na quarta-feira, entregou ao governador do estado, Ricardo Coutinho, relatório produzido pela Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória sobre a ditadura militar que passou aqui pela Paraíba nos anos de 64 a 85. Neste sábado, vamos contar com a participação da jornalista Tâmara Duarte, que é mestra em Direitos Humanos, para a gente poder comentar sobre essa passagem, sobre esses acontecimentos que nortearam a Paraíba naquela época. Tâmara também, que fez o seu projeto de mestrado, o seu mestrado sobre Dom José Maria Pires, e também já foi entrevistada nossa aqui no programa. Antes de começar a entrevista com a professora Lúcia, vamos passar uma notícia que está no site da agência Patrícia Galvão, que fala sobre o adiamento para 2018 da votação que pode vetar o aborto, mesmo nos casos que atualmente é permitido, nos casos de estupro, nos casos de risco de vida para a mãe e até de fetos anencéfalos. O texto base ele foi aprovado em novembro, mas deputados ainda precisam analisar destaques. Atualmente o aborto é permitido em caso de estupro, risco à vida da mulher ou de fato anencéfalo, mas até isso que é permitido por lei, professora Lúcia e Tâmara, está sendo ameaçado, os direitos das mulheres. A gente está vivendo um retrocesso muito grande aqui no Brasil em relação a várias coisas, Então, a comissão da Câmara, criada para debater a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê o direito à vida desde a concepção, adiou para 2018 a votação do parecer sobre o assunto. Na prática, a nova regra, se virar lei, pode proibir o aborto mesmo nos casos em que atualmente é permitido. A PEC originalmente tratava de regras para a licença maternidade em caso de bebês prematuros. O trecho sobre o aborto foi incluído durante a tramitação. O texto base foi aprovado em novembro. Falta, porém, a análise de destaques que podem alterar o conteúdo. Nesta quinta-feira passada, dia 14, uma sessão para analisar a proposta foi convocada. No entanto, após o painel permanecer aberto por mais de 3 horas para deputados registrarem presença, os trabalhos foram cancelados. Esta foi a 6ª tentativa do presidente da comissão, deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, concluir a votação da proposta. Porém, a oposição vem obstruindo as sessões sem registrar presença para não dar quórum ou apresentando requerimentos para adiamento da votação. A aprovação do texto base em novembro na comissão teve repercussão negativa em parte da sociedade. A polêmica levou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, a se manifestar no Facebook para dizer que proibir o aborto em caso de estupro não vai passar na casa. A medida também gerou protestos pelo país. No dia 13 de novembro, com cartazes e palavras de ordem, manifestantes percorreram as principais vias do centro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aqui em João Pessoa também teve manifestações, os movimentos feministas também se organizaram e também estão mobilizados para poder vetar a aprovação dessa PEC. E também tem a questão da reforma da Previdência, que a gente está vendo a movimentação do Congresso, do próprio presidente,
para que isso seja aprovado. E são vários retrocessos que a gente está vendo aqui no Brasil, e a gente já pode entrar na entrevista com a professora Lúcia Guerra, e gostaríamos de saber, diante de todo esse quadro de retrocesso, professora, que a gente está vivendo no Brasil, a gente está revivendo aquela época da ditadura militar, tem semelhanças, como é que a senhora vê tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, Mabel, boa tarde, Tâmara, boa tarde a todos os ouvintes. A questão que você coloca é extremamente pertinente. Realmente nós estamos vivendo um momento no país, não é, que assusta a muitos pelas suas similitudes com processos que nós já vivemos. Processos esses de caráter autoritário, processo esse de violação de direitos humanos, que nós pensávamos que isso já estava em caminhos de superação, não é? A partir da Constituição de 88, o processo de fortalecimento da democracia no Brasil vinha caminhando, não é, relativamente bem. E agora nós estamos vendo, não só uma parada, mas um retrocesso que se assemelha aos momentos da ditadura militar. Então, esse trabalho que a Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória realizou de pesquisa sobre como era o contexto da Paraíba na época da ditadura, as lutas, a repressão e o cerceamento, a censura. Então nós estamos tendo muitos elementos que se assemelham também com essa censura, com esse momento de tanta discriminação, de tanta repressão que está ocorrendo agora. Então são alguns elementos que realmente se assemelham, mas nós sabemos que o contexto é outro. Nós temos, a história não se repete, exatamente, mas são alguns elementos que estão aí presentes, que estavam abafados, vamos dizer assim, subterrâneos, e agora estão aparecendo e vindo à tona com tanta força. Professora, quando foi criada a Comissão da Verdade aqui na Paraíba e como se deu a sua atuação, Tâmara, você fique à vontade para fazer sua participação também. Bom, a Comissão Estadual da Verdade da Paraíba, ela foi criada a partir da Comissão Nacional. Havia uma proposta do governo desde 2009, do governo federal, Dilma, desde do governo de Lula, havia essa proposição de se criar uma Comissão da Verdade, mas não foi criada, isso foi em 2009. Então, no governo Dilma, se cria a Comissão Nacional da Verdade, que incentivou, que serviu de inspiração para que os estados também criassem as suas comissões. Nem todos os estados brasileiros o fizeram, mas o estado da Paraíba, com o governador Ricardo Coutinho, criou essa comissão em 2012, em outubro de 2012, ela foi instalada em março de 2013 e foi instalada com a proposta de atuar, de fazer essa pesquisa sobre o período da ditadura, as violações aos direitos humanos que ocorreram naquele período, e ela tinha um mandato de 2 anos, podendo ser renovado por mais 2. E assim foi o que ocorreu. Nós trabalhamos durante 4 anos, nos debruçando nos documentos, pesquisando a documentação, mas para além da documentação, principalmente ouvindo os depoimentos. Então nós realizamos inúmeras audiências e oitivas para colher informações, para poder ter um melhor quadro do que efetivamente foi a ditadura na Paraíba e esses impactos, inclusive até os dias de hoje, porque muitos familiares, muitas pessoas que sofreram na pele as torturas até hoje trazem essas marcas. Sim. Ou no corpo ou na mente. E no caso, foi em toda a Paraíba que vocês foram? Quais foram as cidades? Na verdade, a comissão tinha essa intenção de ser paraibana, mas diante das nossas condições de trabalho, nós não foi possível fazer uma pesquisa realmente extensiva. Isso, inclusive, já nos fez uma autocrítica, todos nós que fizemos parte da comissão, do muito que ainda tem a ser feito. Certo? Então tem muito o que fazer nessa história da Paraíba e nós apenas podemos realizar uma contribuição. Agora, sem dúvida, nós procuramos mapear um pouco da Paraíba, não atingindo todos os municípios, como eu estou dizendo, mas nós trabalhamos com João Pessoa, com Mamanguape, Rio Tinto, Campina Grande, Cajazeiras, Catolé do Rocha, quer dizer, Sapé, vários municípios que tiveram eventos, ocorreram fatos, que chamaram mais atenção, nós trabalhamos, como Catolé do Rocha, no Alto Sertão e Cajazeiras. Mas muito mais realmente tem a ser feito ainda para compreender melhor esse período na Paraíba. Câmara? Professora, ouvir as pessoas é sempre muito difícil,
elas têm, às vezes, marcas, como a senhora mesmo colocou, muito profundas e que, assim, espiar isso depois de tanto tempo é um processo psicológico, muitas vezes muito doloroso. Traz à tona, às vezes, tudo aquilo, né? Você vive tudo aquilo de novo, né? Da luta das pessoas que elas não querem recordar. Porque a tortura é a maior, talvez, provavelmente, seja a maior das violações dos direitos humanos. Você violar o corpo de uma pessoa, seja ele sexualmente, que nas torturas a gente sabia que isso existia. Você violar para que ela abra, vamos dizer assim, até mesmo verdades que não são tão verdades, apenas para que se salve, como a gente sabe que muita gente, infelizmente, teve que entregar companheiros, né, por força das torturas, por força da maldade, da insanidade dos torturadores. Isso é muito complicado. Então, assim, eu queria saber como é que foi feito, como é que foram feitos os depoimentos, assim, se antes vocês faziam um levantamento prévio, se vocês conversavam com as pessoas, se algumas pessoas chegaram a desistir disso, como é que foi realmente esse processo de oitivas, né, que vocês chamaram, isso, né? Com relação a tanto as pessoas que vivenciaram exatamente, como também os familiares delas, que algumas foram ouvidas, infelizmente nem estavam mais vivas para falar e foram familiares que foram vivos. Na verdade, a nossa metodologia, ela fez 2 tipos de escuta. Nós fizemos uma que nós chamamos de audiência pública, né, em que as pessoas se dispunham, concordavam em fazer seu depoimento em público, né, aberto, né, para a plateia, e outras pessoas que não queriam falar em público. Por mais que soubessem que nós íamos usar aquelas informações no relatório, elas sabiam, estavam conscientes e autorizaram, mas elas não se sentiam à vontade em estar falando sobre a sua vida para uma plateia. Então nós fizemos as oitivas. As oitivas foram algo mais privado. Era só a equipe da comissão que ficava com aquela pessoa e ela então dava o seu depoimento. Mas cada um, ou audiência ou oitiva, os membros da comissão faziam o contato com a pessoa, conversava para saber efetivamente as condições, não é, psicológicas daquela pessoa, as suas lembranças, se ela tinha clareza do que tinha acontecido, porque algumas pessoas, inclusive, já têm uma confusão, né, pelo tempo, não é, pelo que sofreram e até mesmo pelo tempo, pelo avançar da idade, já misturam um pouco as ideias, mas isso era feito antes para saber até que ponto as pessoas tinham condição de efetivamente dar seu depoimento. E algumas dessas pessoas, ou em audiências públicas ou em oitiva, no momento em que estavam dando seu depoimento, choravam, paravam, não conseguiam continuar, né? Nós tivemos uma que foi em Sapé, né, com camponeses, que esse é um capítulo à parte, mas eu só dando esse exemplo, né, foram chamados 3 irmãos, né, de uma família cujo pai foi perseguido e assassinado, e um dos irmãos ficou o tempo inteiro na mesa, não deu uma palavra. Ele tinha conversado, tinha combinado que ia falar, mas ele não conseguiu. Só uma irmã e um irmão é que conseguiu verbalizar, e ele não conseguiu, hora nenhuma, fazer algum comentário. Então, realmente é algo muito forte, e quem não sofreu isso não tem a dimensão, às vezes até se minimiza, não é? Mas só quem passou por isso é que realmente sabe o peso que fica, as marcas que ficam. Então, houve realmente essa preparação, essa conversa, não é? E foi isso também que nós sentimos, e inclusive é uma das recomendações, que o Estado deveria ter um apoio psicológico a essas pessoas que até hoje ainda não conseguiram, não é, trabalhar com essas marcas, não é? E nós tivemos apenas uma das sessões em que nós tivemos um psicólogo e um psiquiatra. Em uma das sessões, nós tivemos a presença deles, porque foi a mais pesada de todos. Foi a nossa oitiva que nós realizamos com um torturador. Foi a única que nós realizamos com o Sargento Marinho, que ele é apontado por várias pessoas de Campina Grande como torturador. Então, ele estaria ligado à Granja da Morte, por exemplo? Isso, a Granja do Terror. A Granja do Terror, que é a semelhança... Onde é essa Granja do Terror? Em Campina Grande. Mas ela está desativada hoje? Não, está desativada. Essa granja, ela era de um particular, não era? Sim. De um empresário campinense. E muitos empresários ajudavam, né? Eles ajudavam na época. Isso, e esse empresário cedeu para se montar um aparelho de repressão,
com as maquinetas de tortura, tonel para simular afogamento. Então foi montada toda uma estrutura de tortura dentro dessa granja e várias pessoas foram lá torturadas, e esse sargento Marinho também é um desses que frequentava, né, como torturador. Então foi algo muito pesado, né? Ele mesmo, né, pediu um cardiologista para acompanhá-lo, porque ele já estava de idade avançada, com problemas cardíacos, e não foi totalmente aberta, foi uma oitiva, mas as pessoas que haviam sido torturadas por ele ou seus familiares, como é o caso das filhas, não é, do comunista Peba, de Campina Grande, que as filhas foram lá, não é? Então, nós levamos, não é, a comissão levou tanto um psiquiatra como uma psicóloga, porque foi um momento realmente muito forte, não é? De desabafo das pessoas falando, olhando para ele, e ele tendo a frieza de negar, e com relação às acusações feitas pela comissão, ele negava. Quando foram as pessoas propriamente ditas, que ele tinha tido essa relação, né, de tortura, ele não negava, ele simplesmente dizia: só responderei em juízo. Quer dizer, isso para nós foi algo que demonstrava que ele tinha alguma culpa, porque ele se calou e dizia: em caso eu vá a juízo, eu só responderei. Tem o direito de ficar calado, né? Sim. Então foi isso que ele usou. Então foi interessante esse comportamento dele, porque todos nós da comissão, a partir de documentos, dos depoimentos, quando falamos com ele, porque em primeiro lugar era a comissão que tinha que falar, ele negava, respondia, negava e tal. Quando terminou essa parte, que foram as próprias pessoas, ele mudou o seu discurso e disse isso, né? Então, esse foi um momento realmente muito forte, né? E nós tivemos a presença tanto de psiquiatra como de psicólogo. Em algum momento ele chegou a assumir, por exemplo, porque o general Ustra, um dos maiores torturadores do Brasil, que atuava na OPAN de São Paulo, né? Ele chegou a dizer, olhar friamente para as pessoas, para a Comissão Estadual de São Paulo e dizer: eu fiz e não me arrependo. Claro, ele usa um argumento absurdo de dizer que estava em guerra e que na guerra vale tudo. Então, na guerra vale você matar, torturar, tripudiar e que eram uma pessoa terroristas que estavam armados, só que eles se esquecem, né? Ou fingem esquecer que, por exemplo, o Rubens Paiva, o deputado Rubens Paiva, não estava armado, não tinha armas, foi pego na casa dele, né? E sumiu. E não sei, assim, se conseguiram encontrar os restos mortais, parece que sim, né? Não me lembro agora da história dele, mas parece que conseguiu ser recuperado. O próprio Vladimir Herzog também, né? Que se suicidou, mas que sabemos muito bem que ele foi morto e armaram toda aquela situação. E que hoje a gente vê isso acontecer, né? Assim, um dia depois que eu fui para a entrega do relatório lá no Palácio da Redenção, um dia depois eu vi uma reportagem de 2 irmãos, se eu não me engano foi Mato Grosso ou foi interior de São Paulo, né, um de 27, outro de 20 anos, que foram para outra cidade e no meio do caminho parece que a polícia os parou e eles estão sumidos há 4 meses. Né? E o pai, a família está desesperada sem saber notícia. Então, quer dizer, eu vi o depoimento da filha do Pedro Fazendeiro, né, no dia lá, e ela extremamente emocionada. Ela disse na época que o pai dela sumiu, né, foi morto, ela tinha só 15 anos. E é tudo ainda muito vivo na memória, e ela extremamente emocionada, e eu liguei as duas coisas, né? O pai desses adolescentes, desses jovens, né? Que simplesmente não tinham nada, e as imagens da câmera mostram os dois, um sendo colocado numa viatura e o outro no carro deles, né? E sendo levado, sabe Deus para onde, e a família não tem nenhuma notícia. Então, existem ainda muitos resquícios, né, professora Tâmara, da polícia, da ditadura militar, do que os militares fizeram, né? E a gente vive esse clima de volta de golpe, não volta, aliás, o golpe a gente já vive, assim, mas de ditadura militar em si, né? Como é que vocês veem essa situação? Só voltando um pouco para a questão que Tâmara colocou, né, o sargento Marinho não assumiu em momento algum. Certo? Ele não assumiu de ter sido torturado, disse que não se lembra daquelas pessoas, que nunca fez isso, ele não assumiu de forma alguma. E o discurso, não é, do Ustra de dizer que era uma guerra, como Mabel bem lembrou, poucos foram os momentos de enfrentamento. A maioria das vezes essas pessoas foram sequestradas, né? A polícia, o DOI-CODE, o SNI sequestrava e levava para os setores de tortura e matava essas pessoas. Então, a história do confronto, foram raros os casos. Não vamos dizer que não ocorreram, mas foram raríssimos os casos, né? Então, isso não se aplica. Lembra, né, professora, que a própria ONU, que o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, que inclusive fez aniversário agora, no dia 10 de dezembro, a própria Declaração dos Direitos Humanos diz que a tortura é um crime que não pode ser feito
é um crime que não tem valor, De lesa humanidade. De lesa humanidade, e que qualquer pessoa, inclusive, pode ser responsabilizado internacionalmente por um crime. É um crime que não prescreve, né? Então, a qualquer momento, uma pessoa que faça uma tortura, e principalmente uma pessoa que esteja à disposição do Estado, ela é responsabilizada. O Estado é responsável, né, por aquela pessoa. Pois é, né? então, no Brasil, por exemplo, hoje a gente oficialmente não tem presos políticos, né? Mas tem presos comuns, e como bem lembrou Mabel, tem presos ou não presos ainda, que não são nem presos, em que as pessoas acham que podem torturar, podem matar, Exato. porque a gente sabe que as delegacias e as polícias os presídios estão cheios dessas coisas, de torturas, né? E infelizmente são algumas práticas do período da ditadura que permanecem, não é? Nós sabemos que não é a mesma coisa, como Tâmara bem lembrou, não é? Nós não temos mais presos políticos, etc., mas algumas práticas, elas se mantêm, não é? São práticas de longa duração, estão institucionalizadas, então por isso que o trabalho dessas comissões da verdade, não só a nacional como as estaduais, sempre ao terminarem seus trabalhos, elas sugerem uma revisão nessas práticas das polícias, não é? Porque se não há mais essa tortura, não é? Com relação ao preso político, mas ao preso comum. Sim. E do jeito que não deve ser com preso político, não deve ser com preso comum. Ele está sob a guarda do Estado. Ele tem que pagar a sua pena, mas tem que pagar a sua pena com dignidade e não sendo torturado e não estando em condições, inclusive, indignas, né, de sobrevivência. Como o próprio caso do Amarildo também, né? Que sumiu e não se sabe onde está e tudo. Enfim, foram presos as pessoas, mas... na última quarta-feira, né, professora, como eu tinha falado, a comissão entregou ao governador o relatório oficial. Quem foi que participou da elaboração do relatório? Pois é, esse relatório, ele foi redigido a partir dos membros da comissão. Inclusive, foi um trabalho coletivo. Então, embora nós nos tivéssemos dividido por tema, né? Cada um ficou com um tema para escrever, mas no final todos contribuíram com a redação do relatório. Então é uma obra coletiva que foi escrita pelos integrantes da comissão, e eu vou citar aqui os nomes, né? O professor Paulo Giovanni Antonino Nunes, que é professor do Departamento de História da UFPB, por mim, que também sou do Departamento de História, agora recentemente aposentada, a professora Iranice Gonçalves Muniz, que é professora do Unip e também da UFPB em Bananeiras, a professora Irene Marinheiro Jerônimo de Oliveira, que é professora aposentada do Estado, mas é coordenadora do Centro 8 de Março. Sim. Fábio Fernando Barbosa de Freitas, que é professor da UFCG e que faleceu durante o funcionamento da nossa comissão, mas que ele já havia contribuído, né, nas pesquisas e na redação. Herbert Andrade Oliveira, que é também um professor de Campina Grande, do Estado, que substituiu o professor Fábio, e Valdir Porfírio da Silva, que é advogado e também fez mestrado em Direitos Humanos e assessor do governador. Então, foi essa equipe, né, que elaborou esse relatório, contando com a colaboração de várias pessoas. Todos nós trabalhamos voluntariamente, né? Então, foi um trabalho voluntário desses que estavam na comissão e dos inúmeros alunos orientandos, né, de pesquisa, de mestrado ou mesmo de graduação. Várias pessoas, de alguma forma, também colaboraram na redação desse relatório, que apresentou, que deu destaque a 11 temas, né? O nosso relatório também não deu conta de todos os temas, quer dizer, é realmente algo a ser continuado. Qual foi o período que foi pesquisado? Nós pesquisamos de 64 a 85. Sim. Tem algumas questões pós-85 até 88, tem um pouco a partir da década de 60, 58, mas são questões para contextualizar melhor, não é, os acontecimentos. Então, as ligas camponesas, não é, são de 58, então tem referências a partir de 58. Né? Mas o foco mesmo seria de 64 a 85. Mas existe alguma proposta de que esse trabalho continue e que haja uma segunda edição, um segundo momento desse relatório? Sim, veja, o trabalho da comissão foi encerrado, realmente não vai ter uma segunda edição desse relatório, né? Esse relatório, ele é um produto fechado, só que desde
desde a sua criação, a comissão, desde que ela foi criada, o governador já criou no próprio decreto o Memorial da Democracia. E esse memorial ficou justamente com essa responsabilidade, não só de guardar esse acervo, mas de dar continuidade aos trabalhos, não só de pesquisa, como de divulgação, o trabalho educativo. Então, esse memorial, ele vai ser instalado, né, pretende-se em poucos meses. Por enquanto, o governador, na quarta-feira, quando foi o lançamento do relatório, ele já, por um ato governamental, nomeou a comissão de instalação, a comissão que vai implementar esse memorial, e nós esperamos, no máximo, em março ou abril, ter esse memorial com esse acervo e aí sim começar uma atividade tanto de pesquisa como de ações educativas. Então todo esse material vai ficar disponível para os pesquisadores, para as pessoas interessadas, para os familiares que quiserem continuar a estudar. Esse memorial vai ser instalado aonde? Na Fundação Casa de José Américo. Lá já existem alguns memoriais, né? É um espaço, né, de memória da maior relevância para o estado da Paraíba. Então vai ficar na Fundação Casa de José Américo. E o que é que vai... Quem for visitar esse memorial, o que é que vai encontrar lá? Quais são esses objetos? Nós temos um grande acervo digital. Por quê? Porque na Paraíba nós tivemos dificuldades de encontrar documentos originais. Houve um descarte, houve uma destruição sem tamanho nos acervos da Paraíba. Onde é que foi feita a pesquisa da comissão? Quais foram os locais? Certo. Então, nossa primeira fonte foi o acervo da DOPS. A DOPS era uma delegacia de ordem política e social, né? Cada estado tinha a sua delegacia, o seu departamento. Então, esse acervo da DOPS está temporariamente na Universidade Federal da Paraíba, no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, mas é um acervo que pertence ao Estado, pertence ao Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então esse foi o primeiro foco nosso, é um acervo que possui mais de 6.000 fichas, porque essa era uma prática, não é, de vigilância das pessoas e fazer uma ficha sobre os passos de cada pessoa. Sim. Então nós temos mais de 6.000 fichas e alguns documentos avulsos, mas esse acervo é um armário de 2 portas. É um acervo muito pequeno. E ao se lembrar que a DOPS foi criada desde 1935. Então, do Estado Novo. Antes, no início, antes ainda do Estado Novo. Então, é uma delegacia, um órgão público que tem uma longa história. E como é que tem uma documentação tão pequena? Né? Então, nós identificamos, inclusive, grande parte do seu acervo é da década de 80. Quer dizer, a documentação que nos interessava da década de 60 e 70 não tem praticamente nada. Então, mas foi um acervo interessante. Outro acervo foi também da Polícia Militar. Nós tivemos acesso ao arquivo da Polícia Militar. A mesma coisa, grande parte da documentação foi incinerada. Nós só temos poucos documentos encadernados, o que nos foi de grande utilidade, né? Mas muito mais não foi. Tivemos acesso à Polícia Federal, também chegamos lá, só tem documentação de 90 para cá. Quer dizer, nós fizemos uma peregrinação, o Arquivo do Estado da Paraíba, que é lá no Espaço Cultural, também pesquisamos. Então, nós tentamos, né, essas fontes, mas vimos a pouca quantidade de informação e de documentos. Então, a partir daí, nós fizemos vários convênios, vários termos de cooperação, e foi isso que engrandeceu a fonte, não é, para a gente, em que pesquisar. O Arquivo de Pernambuco tem um acervo, o DOPS de lá tem acervo para todo o Nordeste, porque Recife já era uma central, vamos dizer assim, né, da região. Então, o que nós conseguimos de documento do DOPS de lá é muito mais do que o que nós temos aqui. Mas conseguimos esse acervo digitalizado, então foi algo que enriqueceu bastante. Conseguimos cópias de documentos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, do Arquivo Nacional de Brasília. Esse material está todo aqui na Paraíba. Todo esse material está digitalizado, porque esses acervos do Rio, de São Paulo, Brasília, nós não recebemos, né, os originais, mas eles já tinham isso digitalizado, então nos deram cópia. Então nós temos um acervo enorme de cópias digitalizadas que vão estar disponíveis justamente a partir da abertura do memorial. Então é um acervo. A Comissão de Anistia também foi outro que nos cedeu os processos, né, as pessoas que pediram anistia. Então todos os elementos do processo, todos os anexos, tudo isso digitalizado, a Comissão de Anistia nos cedeu. Então nós formamos um acervo enorme digitalizado. E temos esse acervo da DOPS, que é em papel mesmo, né? São os originais, também vão ficar
no memorial. Mas a maioria, então, é esse acervo digitalizado. Temos algumas coisas ainda que as pessoas aqui da Paraíba também doaram, mas sempre doaram assim, para a gente digitalizar e devolver os originais, certo? Então, mas de todo jeito é um acervo relevante, significativo, que o memorial vai disponibilizar para todo o estado da Paraíba. No caso do acervo do DOPS, as pessoas podem ter acesso, os interessados, as próprias pessoas que foram vítimas dessa ditadura militar ou os seus familiares, elas podem ter acesso mesmo antes da criação do memorial, porque eu sei que isso aí é uma lei, não sei em que época foi criada, não sei se Lula ou foi na época do governo Dilma, mas que as pessoas teriam acesso aos seus acompanhamentos, vamos dizer assim. Não, né? Tem, há muito que já se consulta. Esse acervo, o tempo inteiro que ele ficou na universidade, que ele ainda está no núcleo de cidadania de direitos humanos, todas as pessoas que procuraram tiveram acesso a ele. Ele é acessível até por conta da lei de acesso à informação. As pessoas têm acesso. Sim, com relação aos acervos, também vou fazer mais uma explicação pelo seguinte. As instituições públicas ou estaduais ou federais, elas também tinham uma assessoria de informação. Tinha um mini SNI, um órgão, uma assessoria que também ficava vigiando, fiscalizando os passos das pessoas que porventura se pronunciavam, né, contra o regime. E a UFPB também tinha a sua AESIA, Assessoria Especial de Segurança e Informação. Só que ao pesquisar no arquivo da UFPB encontramos pouquíssimos documentos. E aí o que nos surpreende, o arquivo do SNI em Brasília tem a maior parte, muito mais do que a documentação que aqui tem, porque o assessor daqui tinha que mandar informação para lá. Então lá eles receberam e guardaram. Então nós pudemos ter uma ideia de como era dentro da UFPB, como essa assessoria funcionava, né, a partir dessa documentação que foi enviada para Brasília, para o SNI, enquanto a cópia que era para ficar aqui, nós não encontramos no acervo do arquivo da UFPB. Alguém levou para casa, alguém deu fim, não sabe-se o que realmente aconteceu. Nós não temos registro, sabemos que o registro não se encontra lá, né? Os documentos não se encontram. Quais comissões a Comissão da Paraíba teve contato? Assim, a senhora falou do Rio de Janeiro, Brasília e tal, mas quais outras comissões, como é que se deu esse contato? E também aconteceu de casos de presos políticos daqui da Paraíba irem para outros estados? Isso, nós tivemos uma grande aproximação com Pernambuco, a Comissão Estadual de Pernambuco, inclusive, investigou também paraibanos, porque vários paraibanos atuaram em Pernambuco, né? Então algumas pessoas estão no nosso relatório, estão também no relatório de Pernambuco, né? Por conta disso. E algumas pessoas daqui também atuaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, então havia também essa caminhada, nessa migração, vamos dizer assim, de muitas pessoas aqui da Paraíba que, diante de não ter condições de continuar no movimento aqui, não é, migraram e se engajaram em movimentos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários outros estados. Então nós tivemos uma boa aproximação com a Comissão Estadual de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foi as três que nós tivemos uma maior aproximação. Foram com essas comissões, né, de São Paulo, do Rio e de Pernambuco. E uma ressalva eu faço com relação à do Rio de Janeiro, porque com relação à família de Elizabeth Teixeira, né? Vários filhos de Elizabeth Teixeira migraram para o Rio de Janeiro. Então, para localizar, para trazer essas pessoas, a Comissão Estadual do Rio de Janeiro também, em parceria com a da Paraíba, né? Para se aproximar com essas pessoas e tudo. Então, foi uma parceria também que resultou nessa reunião que nós fizemos de todos os filhos de Elizabeth Teixeira. Foi também uma parceria com a Comissão Estadual do Rio de Janeiro. Né? No dia lá da audiência, da entrega do relatório, aliás, o filho de Margarida Maria Alves estava presente, né? O assassinato dela teve a ver com a questão dos militares? Sim, também entrou no nosso relatório, né? Já não é em 83, 83, já está num período de distensão, não é? Já está caminhando, né, para a abertura, mas mesmo assim, todo o trabalho que era feito, né, pelos usineiros, né, pelos latifundiários, tinham um apoio da polícia, né? Tinha um apoio dessa força policial. Então, por isso que nós também a colocamos no nosso relatório, porque
É bom ressaltar esse caso de Margarida, porque durante muito tempo não foi reconhecida como sendo uma ação do Estado, não. Foi algo, ela era sindicalista, foi algo da relação apenas com os proprietários, com os latifundiários, né? Então, durante muito tempo, ela, inclusive, o marido dela tentou pedir a reparação, o reconhecimento que o Estado tinha sido, né, o responsável, e não conseguiu provar isso. Só que a Comissão Nacional da Verdade reconheceu que havia, sim, ingerência do Estado no seu assassinato. E o seu filho, né, José da Arimateia, deu entrada no processo junto à Comissão de Anistia e foi aprovado e foi reconhecido que o Estado devia, sim, uma reparação moral e financeira à família de Margarida, agora só a seu filho e netos, né? Só que, fazendo a ponte com o retrocesso que foi a abertura desse programa, simplesmente o processo foi aprovado pela Comissão de Anistia e o Ministério do Planejamento e Orçamento não quer pagar, não reconheceu o que a Comissão de Anistia, depois de pesquisa, depois de todo um levantamento, todas as provas, simplesmente ele não recebeu até agora a sua reparação, porque o Ministério está discordando desse parecer, está desfazendo de outro, porque a Comissão de Anistia é ligada ao Ministério da Justiça, né? Então ele está passando por necessidades, inclusive, porque estava contando que ia receber essa reparação e simplesmente até agora ele está agora na Justiça contra essa decisão do MPOG. Né, para ver o quanto esse retrocesso também está desmontando um trabalho que vinha sendo feito pela Comissão de Anistia do próprio Ministério da Justiça. São 14h35. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já com a professora Lúcia Guerra e a jornalista Tâmara Duarte falando sobre a atuação da Comissão da Verdade. Rádio Tabajara, 1110. Ho, ho, ho! Cheguei! E o melhor Natal é aqui, no Paraíba de Prêmios. No primeiro prêmio, 4 mil. No segundo, 5 mil. No terceiro, 6 mil. E no quarto prêmio, são 2 gols, 4 portas completo. E o que era bom, ficou ainda melhor. Na rodada da sorte, 5 motos Fan 125. Não se engane, Natal de verdade é só no Paraíba de Prêmios. E aniversário de dezembro. Precisa da segunda via de sua CNH? Será necessário comparecer ao Detran apresentando boletim de ocorrência policial, original e cópia da identidade e CPF e pagar a guia de recolhimento disponível em nosso site detran.pb.gov.br. Depois é só comparecer a um dos postos de atendimento do órgão e solicitar a impressão. Detran da Paraíba. O trânsito levado a sério. Reformar o sofá nessa época virou tendência. Você pode mudar cor, modelo, personalizar. Então ouse e abuse da imaginação. Duarte Decor. Soluções perfeitas para quem é exigente. Fone 98859-1511 e 98627-6114. Toca do Bode, o sabor da comida autenticamente nordestina. Bode de buchada à moda da casa, picanha de carneiro, bode guisado, mistão para 10 pessoas. E pra quem sabe o que é bom, galinha de capoeira, carne de sol de bode na nata com rubacão. Eita! Toca do Bode, no Portal do Sol, entre Mangabeira e Praia dos Seixas, pela Hilton Souto Maior. Reserva 3238-4534. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Minutos, nós estamos neste sábado, dia 16 de dezembro, com o programa Alô Comunidade. O programa Alô Comunidade, este será o último deste ano de 2017, né? Ele volta agora em janeiro, vamos entrar em recesso aqui, a Rádio Tabajara AM vai entrar em recesso, então nós voltamos com novos programas, novos entrevistados, novos temas, no próximo, em janeiro, né? Este será o último deste ano de 2017. E nós estamos conversando com a professora Lúcia Guerra e contamos com a participação no programa de hoje com a jornalista e mestra em Direitos Humanos, Tâmara Duarte. Tâmara, eu queria que você falasse um pouco
da sua dissertação, né, do seu mestrado que você fez na área de direitos humanos, se tem relação com a atuação da Comissão da Verdade, como é que se deu isso? Com certeza, né, a atuação de Dom José Maria Pires, que era bispo da Paraíba, arcebispo da Paraíba, desde 66 até 94. No período da ditadura militar, ele teve uma atuação forte, uma atuação determinada em relação ao respeito e à dignidade dos direitos humanos, né? E aí ele criou a comissão, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que era um trabalho ligado à arquidiocese, e que também, exatamente, embora tenha se dirigido mais à questão campesina, a questão dos camponeses, como instrumento jurídico de apoio à luta camponesa que havia, principalmente em algumas regiões como Alagamar e Camusim, mas ele também dava um apoio e um suporte, principalmente, né, como líder religioso, aos desaparecidos, às pessoas que eram torturadas. Ele foi perseguido nessa época, chegou a ser preso? Não, Dom José não chegou, mas o Centro de Defesa dos Direitos Humanos chegou sim, ele chegou a ser ameaçado de morte, e principalmente o então coordenador jurídico da entidade, que era o advogado Vanderlei Cache, e que era um preso político que ele tinha conhecido, que tinha acabado de ser torturado durante uma visita que ele fez ao presídio de São Paulo, né? Ele participava dessas visitas junto com Dom Helder Câmara e com Dom Paulo Evaristo Arnes. Era um grupo de religiosos que faziam parte de uma teologia chamada Teologia da Libertação, né? E que eles trabalhavam também com essas visitas aos presos políticos, aos apoios aos presos políticos. Eles entregavam cartas, eles recebiam, eles tinham esse trânsito, né? E aí, durante uma das visitas, ele conheceu o Vanderlei Cache, né? E logo depois, em 76, ele chegou e chamou e disse: vamos criar um Centro de Defesa dos Direitos Humanos na Paraíba. Então, obviamente, isso não foi bem visto, né? Em plena ditadura militar, você defender luta camponesa, você defender direitos humanos, você defender que não houvesse tortura, você... porque a igreja, realmente, uma parte dela, né? Essa igreja progressista, ela teve um papel decisivo nesse momento do Brasil de denúncia inclusive internacional, de denúncia para o mundo. Teve padres que foram torturados, né? Que foram mortos, como exatamente. Mostra aquele filme Batismo de Sangue, né? Frei Tito, Frei Beto, que teve aqui. Em Recife, né? Teve um rapaz que trabalhava com Dom Helder Câmara, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi morto, ele foi encontrado assassinado. Né? Padre Henrique, que era ligadíssimo a Dom Helder Câmara, né? Aqui, Dom José teve esse papel muito decisivo, sofreu ameaças, algumas veladas, né? Mas outras ditas mesmo, e no caso, volto a dizer, no caso de Vanderlei Cache, realmente houve uma ameaça explícita de que Vanderlei Cache não poderia contar no Centro de Defesa, que Vanderlei Cache era terrorista, né? Que era o termo que eles usavam para as pessoas que lutavam, principalmente aqueles que optaram pela luta armada, né? Pelas ações de guerrilha. Mas voltando à professora Lúcia, eu só queria lembrar o caso, por exemplo, a gente falou muito da questão da tortura, a tortura dentro de uma cela, a tortura dentro de um local que às vezes, que muitas vezes, né? Que às vezes não, que muitas vezes nem era considerado, porque era clandestino, vamos dizer, locais de tortura clandestinos, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar também de alguns presos que foram mortos e que que desapareceram sem deixar rastros. Não foi o caso, por exemplo, daquele estudante aqui de João Pessoa, mas ele foi morto, né? A gente sabe que é o José Luiz Borges, né? João Roberto. João Roberto Borges, que foi um rapaz de Catolé do Rocha, que apareceu afogado, né? E que foi, assim, um dos casos mais emblemáticos da Paraíba. Eu queria que a senhora lembrasse isso, inclusive Valdir, que faz parte da comissão, ele estudou exatamente este caso, né? Na verdade, João Roberto Borges era aluno de medicina e ele é de Cabedelo. Agora ele apareceu morto em Catolé do Rocha, certo? O João Roberto, ele era na época noivo, né, de Socorro Fragoso, que hoje é inclusive deputada federal por Minas Gerais, não é conhecida como João Moraes. Ele era aluno de medicina do movimento estudantil, foi preso várias vezes, torturado e entrou para a clandestinidade e apareceu morto em Catolé do Rocha, né, num açude em Catolé do Rocha. E por mais que a comissão tenha trabalhado, foi lá em Catolé do Rocha, conversou com as pessoas que o viram no dia em que ele, né,
morreu, né? Mas infelizmente nós não tivemos dados, né, substanciais, até pela memória, ninguém viu o que foi que aconteceu no momento em que ele se afogou. As pessoas passaram, ele estava na beira do açude, tomando sol, né? E tinha esse costume, ele estava na casa dos familiares de um amigo dele, estava lá escondido, né? E vários camponeses passavam para o trabalho e tal, e ele gostava de ir, né, para o açude, tomar banho de açude. E no último dia, passaram por ele estava lá na beira do açude. E quando voltaram, ele não estava mais, mas a roupa dele estava na beira do açude, né? Então, e ele não voltou para casa. Isso foi em que ano? 68. Então, o que eu tenho a afirmar é que a comissão não conseguiu, né, ter a certeza, porque imediatamente quando se deu, né, o desaparecimento e quando acharam o corpo, imediatamente se pensou que era um caso semelhante a outros casos, né, em que havia o assassinato e se jogava o corpo em outro lugar, tem registro de jogar o corpo ao mar, jogar no açude e tal. Então se pensou e foi divulgado isso, né, que seria o comando contra os comunistas que teriam feito esse assassinato dele e jogado o corpo dele lá. Só que essa versão, a Comissão da Verdade também colocou essa mesma versão, como ele tendo sido assassinado pelas forças, né, do Estado, desse comando contra os comunistas. Só que as pessoas que passaram por lá eram um povoado, era um vilarejo, no meio rural, em momento algum ninguém registra a presença de algum grupo estranho. Entendeu? De ter vindo uma pessoa só não viria para afogá-lo, né? Então, em momento algum nós encontramos registro, as pessoas não deram depoimento de ter ido alguém lá para matá-lo. Então, continua o mistério. Infelizmente, continua o mistério. Ele realmente se afogou, né? Foi um acidente, foi um suicídio. O que foi? Né? Que ele estava abalado, sem dúvida, né? Ele estava na clandestinidade, com dificuldade de sobrevivência, né? Vivendo de favor. Então ainda continua esse mistério. Nós não tivemos elementos realmente para dizer como foi o seu assassinato, mas ele foi reconhecido porque foi justamente a partir da perseguição, ele estava forçado a viver na clandestinidade, entendeu? Então por isso que o Estado é o telefone. Pode continuar. É por isso que o Estado assume que foi o responsável pela sua morte, certo? Mas nós não tivemos esses outros elementos mais precisos para dizer como foi que ocorreu a morte do João Roberto Borges de Souza. Mas nesse caso, Lúcia, o Estado chegou a ser responsabilizado e a família recebeu o direito a indenização, né, que prevê a lei da anistia? Sim, a família, não é? A família entrou, não é, com processo, né, para ser reconhecido, ser anistiado, e ele é um anistiado, né? Foi reconhecido, se não no ato, mas no que levou, não é, a esse procedimento. Nós estamos na linha com Dalmo Oliveira, jornalista Dalmo Oliveira, idealizador aqui do Alô Comunidade. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, Mabel. Ouvintes do Alô Comunidade. Primeiro, parabenizar pela temática, né? Um momento importante da vida paraibana, que é, de uma certa forma, colocado a público, né? Esse momento triste e ruim da nossa vida pública. Trabalho da comissão muito importante para revelar esses detalhes de como a ditadura militar atuou, os grupos de extermínio. Eu queria perguntar à professora Lúcia qual é o comparativo que ela faz do trabalho da comissão aqui na Paraíba e no Brasil com o trabalho que foi feito, por exemplo, na Argentina. A Argentina recentemente também tomou essa atitude de revelar, né, os anos de chumbo lá na Argentina, e agora mesmo nesse momento a população argentina está nas ruas reivindicando seu direito. Quais são as semelhanças e como é que o Brasil pode estar fazendo uma comparação aí com essa ditadura, esse período de ditadura que assolou a América Latina inteira, professora Lúcia? Parabenizar vocês pelo trabalho, viu?
Dalma, obrigada, não é, pela sua participação, e quero dizer que realmente esse foi um momento da história da América Latina, não é, que coincidiu, não é, essa tomada, não é, essa quebra nos regimes democráticos. De um modo geral, nós tivemos, não é, a implementação de regimes autoritários, de ditaduras, mas no pós-ditadura, a retomada da democracia nos diversos países latino-americanos, nós vamos ter processos diferenciados. Né? No caso, daí fica bem claro a diferença do processo pós-ditadura na Argentina e no Brasil. Por quê? Esse momento de transição, de se passar de um período de ditadura autoritária para o período de democracia, se fala muito que é um período de uma justiça de transição. E nessa justiça de transição existem vários pilares, entre eles é buscar essa memória, buscar essa verdade, né? Conhecer o que realmente aconteceu, dar visibilidade a isso. E um desses pilares, para além de identificar, não é, quais foram os torturadores, quais foram as pessoas torturadas, é se fazer justiça, é julgar, porque foram crimes que foram cometidos. Então, essa é a grande diferença do processo brasileiro para dos demais países latino-americanos. O Brasil não avançou nesse elemento da justiça. Nós não tivemos nenhum torturador, aliás, apenas o Ustra ainda chegou a ser julgado e condenado, mas também não fez efeito nenhum, ele não pagou pena alguma. Mas não foi um processo como ocorreu no Chile ou na Argentina, em que os torturadores, né, ou os ditadores fossem julgados. O Brasil não fez essa opção. Pode ser que nós ainda cheguemos nesse momento, mas não sei se vamos conseguir chegar, porque o processo é muito lento no Brasil. Nós temos essa coisa de ser gradual, de ser lento. Então, esse processo todo foi muito mais lento do que o que ocorreu no Chile ou na Argentina. Das comissões da verdade, de buscar os filhos, não é, dos que foram torturados, dos que foram assassinados. Né? Isso foi um processo muito mais lento para o Brasil, e tanto é que nós não chegamos ainda nesse pilar da justiça. Infelizmente, não chegamos. O avanço da Comissão Nacional da Verdade é reconhecido por todos, mas a Comissão da Verdade não alcançava a justiça. Né? A justiça seria um outro passo, né, de efetivamente, a partir das provas, a partir dos documentos, né, a partir dessa comprovação desses atos de crime, de tortura, de desaparecimento, de sequestro, de assassinato, que essas pessoas pudessem efetivamente serem julgadas. Então, esse passo não foi dado ainda no Brasil. Né? E, infelizmente, eu acho que nós vamos demorar ainda a chegar lá, porque esse contexto brasileiro atual é de retrocesso e não de avanço, né, de conquistas democráticas. Dalmo? Ok, obrigada, Dalmo, pela sua participação. Professora Lúcia, de acordo com o relatório, cerca de 93 mulheres foram vítimas, né, da ditadura civil-militar aqui no Brasil. No caso, na Paraíba, de acordo com o relatório da comissão aqui da Paraíba. A senhora podia citar algumas histórias e como é que vocês chegaram até elas, onde foram localizadas? Muitas das mulheres, não é, que sofreram repressão eram estudantes. Né? É interessante o quanto nesse período secundaristas ou universitárias, né? Nós temos muitas alunas secundaristas e universitárias que, por se envolverem nas mobilizações, nas manifestações de rua, não é? Foram presas, não é? Sofreram tortura. Então, nós temos vários casos de estudantes, por conta da sua atuação na própria cidade, nessas manifestações, outras por sua atuação no campo, porque muitas alunas e alunos universitários participavam de campanhas de alfabetização dos camponeses, né? Tinha até uma campanha de educação popular, CEPLA, né? Então, várias estudantes universitárias participavam desse movimento e algumas, até antes mesmo do golpe, né, já estavam sendo perseguidas, porque os usineiros, né, os fazendeiros, os latifundiários, não se conformavam em que os trabalhadores rurais começassem a ter mais consciência, a saber melhor dos seus direitos. Então, houve um grande envolvimento das mulheres, tanto na cidade, né, como no campo, a partir desse trabalho junto, né, com as ligas camponesas. Né? Então, nós temos vários nomes, né, de mulheres que tiveram esse papel e que foram presas, tiveram que entrar na clandestinidade. Né? Nós temos o exemplo de Maria de Lourdes Meira, né, que foi presa por algum tempo aqui, onde hoje chama-se o Bom Pastor,
né? Ela foi presa lá, passou... No centro, ela foi presa lá no centro e revolucionou as presas, que ela estava no meio das presas comuns, né? Ficou dando aula, fazendo festa, movimentou. Até hoje. Justamente, até hoje ela é. Mas é um exemplo interessante do quanto ela aprontou quando era presa lá no Bom Pastor. Mas quando saiu, né? Diante da pressão, da fiscalização que ela sofria, terminou saindo, foi embora, saiu daqui do estado da Paraíba, passou muitos anos fora, só depois com a anistia que volta, né? Quer dizer, outra mulher, a mulher emblemática, que é Elizabeth Teixeira, né? Diante de toda a pressão que teve sobre ela abandona todos os filhos para poder sobreviver, porque foi dito, se você continuar na Paraíba, você vai ser morta. Então, ela teve que fugir, teve que viver na clandestinidade. Mudar de nome. Né? Quer dizer, a pressão que essa mulher sofreu, porque deixar seus filhos pequenos, quer dizer, foi justamente pela vontade de sobreviver, porque ela sabia que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o marido, né? Nós temos também Ana Rita, não é, que à época era esposa de Simão Almeida, né, que foi presa grávida. Ela estava em Pernambuco, eles estavam atuando em Recife e ela foi presa grávida. Ela teve sua primeira filha presa. Levaram ela para o hospital, né? Ela teve o filho no hospital, não na cadeia, mas ela estava presa. Né? Teve sua filha presa, né? E logo depois que pôde, também saiu e também foi viver na clandestinidade com a sua filha, e depois teve mais outra filha na clandestinidade. Quer dizer, o quanto isso impactou na vida dessas pessoas, porque ao sair, ao ir para a clandestinidade, não podia fazer contato nenhum com a família, porque a família era o tempo todo, né, vigiada para saber se fazia algum contato, né? Nós temos Leda Rejane, Maria Lúcia Rocha, é uma série, realmente, como você disse, né, são 93. Muitas mulheres, né, que tiveram, mas no geral era isso, ou era pela sua militância, né, nos movimentos estudantis, ou nessa movimentação junto aos camponeses. Foi assim o que mais marcou, não é, a ação das mulheres aqui na Paraíba. Tâmara? São 14 horas e 55 minutos, a gente tem 5 minutos ainda para eu gostaria somente de dizer, não é, que das temáticas que nós abordamos aqui, somente para as pessoas terem uma ideia, não é, quais foram os temas que nós pesquisamos, não é? Então, rapidamente, um dos temas foi a estrutura da repressão, como era que a repressão funcionava, quais eram as delegacias, os quartéis. Então, mapear essa estrutura da repressão, não é? Depois, e a estrutura também, assim, a partir das assessorias, que órgãos funcionavam, né, articuladamente. Depois, nós tivemos uma outra linha que foi sobre os mortos e desaparecidos, né? Quais aqueles que foram mortos nesse período e quais aqueles que ainda continuam desaparecidos até hoje. Nós tivemos um outro texto que foi sobre o mapa da tortura. Esse sim foi para mapear onde ocorria tortura, quer seja em espaço público, quer seja em espaço privado, como nós já comentamos aqui, a da Granja do Terror. A repressão aos camponeses, né? Todo esse texto, ele traz uma grande contribuição, porque, para além das grandes lideranças, como Elizabeth Teixeira, Assis Lemos, né, Antônio Dantas, algumas lideranças mais conhecidas, mas também foi em busca daqueles camponeses que estavam invisíveis, aquelas famílias realmente mais pobres, que não tiveram esse destaque na história, esse registro. Então, também foram ouvidas essas famílias que estavam no silêncio, sem querer nem falar. Então, deu visibilidade. Outro tema foi perseguição ao setor educacional, né, justamente como foi a perseguição aos estudantes e aos professores secundaristas e universitários, a intervenção nos sindicatos, a cassação de mandatos, muitos vereadores, deputados, até governadores, né, e até magistrados também foram cassados. Demissão de servidores públicos, ditadura e gênero, que é justamente essa temática, né, que buscou identificar as mulheres que sofreram, né? E o outro tema foi sobre a censura à imprensa e à cultura. E, por fim, um estudo sobre a bomba que foi estourada no Cine Teatro em Cajazeiras. Houve um atentado à bomba em Cajazeiras e nós também tratamos disso. Então, foram esses 11 temas que nós abordamos, mas sabendo que vários outros temas ainda poderiam ter sido abordados, né? E mesmo esses temas nós não conseguimos esgotar, mas é uma contribuição que nós entendemos ter uma certa significância, né? Riquíssima. Mas muito ainda pode ser feito, né? E é interessante que esse tema continue vivo, né? E é isso
também que o memorial poderá fazer, não é? Levar essa temática para as escolas, para educar, para que isso nunca mais aconteça no nosso país. E que outras pessoas continuem pesquisando, porque essa documentação, esse acervo que foi constituído, a comissão não deu conta de ler tudo. Então, muitas outras pessoas, ou familiares, ou interessados pessoalmente, ou pesquisadores para trabalhos acadêmicos, terá esse acervo aberto, né? E muito ainda poderá ser produzido sobre esse período. Professora, quem quiser ter acesso ao relatório final? Ele vai estar disponível. Aliás, eu acho que a essa altura ele já está na página. Do Governo do Estado? Na página da Comissão Estadual, que é do Governo do Estado, né? Basta mandar procurar www.cev, que é Comissão Estadual da Verdade, .pb.gov.br, certo? Então, neste site, e se você botar no Google, você encontra esse site da Comissão Estadual, o relatório já está disponível. Certo, é só ir lá, baixar, né, no www.cev.pb.gov.br. E eu estava vendo a senhora falando aí dos pontos que o relatório tratou, e esse ano o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, ele produziu um relatório também, né, em que denuncia 1 ano de violações à liberdade de expressão no Brasil. E muitos temas que foram citados aí pela senhora, pesquisados naqueles anos, estão em volta agora, né? Como violação a jornalistas, né? A atuação dos jornalistas e aos meios de comunicação também, censura a manifestações artísticas, cerceamento a servidores públicos também, enfim. É um relatório que também está na página do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e ele é bem extenso também, como relatório aqui da Paraíba, e traz vários pontos, né? Entre estes pontos aqui que fala sobre isso, parece que a gente está vivendo esse retrocesso, né? Transvestido de democracia. São 15 horas, né? Infelizmente o programa chega ao final, a gente quer agradecer a participação da professora Lúcia Guerra, né? E parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho magnífico, né? Para as novas gerações. Eu não vivi essa época, infelizmente, muita gente que não viveu, como é que se diz, apoia e defende coisas que eu não consigo entender como é que isso pode acontecer, né? Porque a história está aí para provar, os documentos, os relatos das pessoas. E, enfim, agradecer mais uma vez e dizer que o Alô Comunidade está à sua disposição. Ok, muito obrigada a todos e foi um prazer passar aqui parte dessa tarde, tanto com a Bel como com a Tâmara. Obrigada pela audiência de todos. Eu queria agradecer a professora Lúcia, que é sempre tão generosa, né? Ela que foi minha mestra lá no mestrado em Direitos Humanos, mas é uma mestra da vida, porque é uma pessoa que não é apenas uma produtora de informações, mas é uma produtora de boas ações e de cidadania. Eu acho que é isso que a gente está procurando sempre fazer, né, Lúcia? É buscar justiça, democracia e cidadania. E isso Lúcia faz há muito tempo. Eu tenho um orgulho de conhecê-la e de dizer que bom que esse trabalho esteve assim também sob a sua orientação. Eu tenho certeza que ele não vai ficar lá apenas parado no memorial, mas ele vai chegar às escolas, às discussões, ele vai chegar a quem precisa ser, porque essa memória, é como está dizendo, ela precisa ser lembrada sim, para que ela não se repita. Com certeza. Professora? Boa tarde a todos e até janeiro de 2018.